E aí galera, bom dia, bem-vindos de volta ao meu canal do YouTube. Aqui ainda é inverno, então como escurece, como amanhece, né? Como o sol raia relativamente tarde, ele começa a amanhecer agora, às 7 da manhã mais ou menos. Eu tenho minha luz que dispara automaticamente às 6 da manhã, tá? Porque ela dispara automaticamente às 6 da manhã. É meio que tentando mimicar o sol de alguma forma, né? Isso faz com que a gente acorde com mais energia. Acordar com alguma luz no rosto é muito diferente de você acordar e ter tudo escuro, sabe? Isso é tudo devido a ciclo circadiano. Enfim, obviamente a luz artificial não é a mesma coisa que o sol, mas, né, cumpre o propósito, me ajuda a acordar, já dá uma, mesmo com o olho fechado, dá uma disparada assim. Bom, quem me segue no Instagram vê que, né, eu vou pra trilha pra caramba, quase todo dia, principalmente no verão. E a trilha que eu normalmente vou é bem ali, tá? Então é coisa de 2 minutos andando na minha casa. Como agora é inverno, às vezes tá frio e dá preguiça, eu simplesmente vou em uma academia, que é ali. Então é literalmente 1 minuto ou 2 minutos andando na minha casa também. Eu moro em uma área de montanha, né? Então ali tem um restaurante, um hotel, academia, um hotel. Esses são os vizinhos imediatos. Quem me acompanha já viu meu jardinzinho. Isso aqui é um processo que chama polinar. Quando algumas plantas elas dão flores, as abelhas são responsáveis para carregar o pólen de uma flor para outra. Isso que faz com que a gente tenha frutos, por exemplo. Sabe, como obviamente aqui não tem abelhas, eu que sou responsável de tá tocando nas minhas plantinhas aqui, fazendo com que um pólen se mexa de uma planta para outra e eventualmente venha dar frutos. Aqui eu tenho uma pimenta, aqui é um morango, ali atrás é um tomate, manjericão, manjerona, rúcula, alecrim. Como fala cilantro em português? Esqueci, cilantro. Aqui eu plantei ontem mais um tomate, vai começar a nascer ainda. Bom, qual que é o propósito desse novo canal agora que eu não compito, né? Porque quem me segue há bastante tempo sabe que eu normalmente postava apenas em preparação, né? Por que eu vou postar se eu não tô me preparando? Em off é uma fase mais complicada, não tem tanta mudança, a motivação vai lá para baixo em termos de postar, porque a gente não vê tanta diferença no físico em si. E sim também, né? Quando eu acordo, eu preciso arrumar meu quarto. Não gosto de acordar e não arrumar o quarto, eu sinto que tá faltando alguma coisa, sabe? Sou um homem, sou um adulto, eu preciso fazer o mínimo, que é arrumar o quarto e arrumar a casa. Sem barulho nenhum, sem carro nenhum, paz, tranquilidade. Qual que é o intuito do canal esse ano? É simplesmente passar o máximo de informação para vocês e levar vocês comigo nas minhas viagens, né? Pra quem me conhece sabe que eu viajo pra caramba, provavelmente o que eu mais gosto de fazer. E bom, agora eu não vou estar mais viajando como atleta, mas vou estar vivendo o bodybuilding um tanto quanto. Afinal de contas, eu vou estar viajando como coach e podendo mostrar mais informação ainda pra vocês de o que eu faço com os atletas, né? E é um ano que vai ser bem legal, tem muita competição por vir. Com certeza tem Olímpia, em breve tem o Arnold de Ohio, depois o Arnold de Brasil, ao qual vou presencialmente, mais alguns campeonatos pró e amadores ao longo do ano. E quero estar mostrando o máximo para vocês aí de como que eu abordo a finalização dos meus atletas e tentando passar o máximo de informação possível e mostrando uns lugares diferentes que eu gosto de ir por aí. Então aqui onde eu moro, muita gente pergunta, chama Vitória, tá? Vitória na Colômbia Britânica, no Canadá. É a capital da Colômbia Britânica, né? A Colômbia Britânica é uma província, para quem não sabe, o Canadá é dividido em províncias e não estados, mas no final das contas é a mesma coisa. E é aqui que eu moro, né? Eu moro em uma montanha, numa área montanhosa aqui da minha cidade, que é uma área de resort, sabe? Mas eu gosto de morar aqui porque, como vocês podem ver, muito tranquilo, muita paz, silêncio. Minha casa é ali, aqui no prédio. E aqui a academia, onde eu venho fazer cardio, às vezes eu dou um treininho também. Enfim. Bom, quanto cardio eu tenho feito, né? Imagino que tem muita gente se perguntando, porque eu vi que eu tô correndo agora também. Velho, depende muito, né? Assim que eu bati o martelo na aposentadoria, eu tava correndo na loucura, né? Quase todo dia da semana. Corria de um jejum mesmo, queria forçar a perda de peso, a perda de músculo potencialmente, queria diminuir, sabe? Aí eu meio que desencanei agora, né? Chegou em ponto que eu vi que estava forçando muito meu corpo, algo que ele não queria. Foram anos construindo massa muscular, então tá tentando quebrar aquilo ali. Eu tava realmente comendo muito pouco, né? Fazendo muito mais cardio do que eu deveria, a recuperação tava uma merda, tava tudo muito ruim, né? Tava realmente o oposto do que eu queria, porque se a ideia de se aposentar era ser mais saudável, por que eu tava indo contra a maré? Sabe, contra o que meu corpo realmente quer, contra o que eu demorei anos para construir, né?
Agora a intensidade do meu cardio vai diminuir, né? Pelo menos a frequência de corridas. Em vez de estar correndo todo dia, eu tô correndo 1, 2 vezes na semana. E normalmente em dia de descanso, né? Antes eu tava, pós-treino eu ia correr, imagina, né? Todo dia de lei, treino ou não treino, eu vou e faço minha caminhada normal, tá? Pra começar meu dia, ou fora aqui, ou na academia. E essa caminhadinha é uma caminhadinha muito pra cabeça, sabe? Pra tipo assim, olha, tô acordando, tô começando o dia, já tenho uma atividade diária, é o que a gente chama de NEAT, é o que a gente chama de steps, né? De passos. Porque veja bem, eu trabalho em casa, trabalho no computador, fico sentado a maior parte do tempo. Em dias de verão, em dias de sol, até no inverno, eu saio entre refeições e vou dar uma caminhada. Em dias que o trabalho está mais pegado ou que está chovendo lá fora, eu já não vou sair tanto entre as refeições para dar uma caminhada a mais, né? E quando esse é o caso, eu vejo uma necessidade maior de pré ou pós-treino dar uma caminhadinha a mais, né? Mas como eu disse, mais como se fosse passos do que de fato um cardio, né? Cardio eu prefiro reservar para menos vezes na semana, até para não atrapalhar minha recuperação. Eu acabei de voltar de uma viagem com meu pai, e sendo bem sincero, tipo assim, a gente já tem essa viagem marcada desde o ano passado, né? Lá de dezembro. E foi uma das maiores razões pelas quais eu estava tentando manter o peso baixo, para conseguir realmente performar ao esquiar com ele, né? Fazer snowboard, fazer esqui, mas enfim, ao performar na montanha. Porque quando foi ano passado, em 2025, no início do ano, eu estava muito pesado e foi uma merda. Então eu queria estar mais leve, com condicionamento melhor para aguentar mais durante o dia, obviamente. Agora que passou a viagem, eu decidi que eu vou voltar de maneira natural. Então é natural que eu diga, estou em TRT, 120 mg por semana, quer me manter uma dose fisiológica de testosterona. Eu quero voltar a ganhar peso, sabe? Lembrei que eu tenho esse microfone aqui há alguns anos, eu não sei se funciona. Vou tentar, se não funcionar, pelo menos eu imagino que a câmera esteja pegando. Mas enfim, né? Voltando ao assunto. Pós-viagem, né? Finalmente, desde que eu bati o martelo na aposentadoria mais ou menos em setembro do ano passado, eu decidi que eu quero voltar a ganhar peso. Né? De forma natural, como disse, né? Eu quero me manter em TRT porque, a menos que eu pense em voltar a competir em algum momento, eu não quero voltar a tomar hormônio. Né? Seja GH, seja uma dose maior de testosterona. Pode ser que isso mude ao longo dos anos? Pode sim, mas nesse momento da minha vida, quero me manter em dose fisiológica. A minha função, meu maior objetivo ainda é chegar no Brasil em abril e fazer os exames do coração e saber se eu finalmente conseguir recuperar minha função cardíaca sem precisar de remédio. Então, por agora, eu vou focar em ser o mais saudável possível e crescer enquanto uma pessoa saudável, né? Então, assim, ganhar mais massa muscular, mas de uma maneira que seja saudável, né? Então, diante disso, eu ainda vou manter a proteína relativamente baixa, tá? Vai ser coisa de 2 gramas por quilo, mais ou menos, que eu vou estar fazendo por agora. Né? Eu sou ex-atleta, vou me beneficiar de um pouco mais de proteína. Mas o carboidrato agora vai começar a subir aos poucos. Então, antes, eu estava fazendo 3 a 4 refeições de carboidrato por dia, de mais ou menos 50 gramas de macronutriente, né? Eu estava mantendo algo entre 150 a 250 gramas de carboidrato macronutriente por dia. E gordura, estava um pouco mais alta, né? Eu gosto de gordura nas refeições, então tinha mais ou menos umas 100 gramas de macronutriente por dia. Proteína deveria estar ali em torno de 200 gramas, sabe? Eu imagino. Não lembro exatamente, mas eu estava fazendo refeições com 100 gramas, né, de carne, por exemplo, né, por refeição. Quando eu tomava whey era só 30 gramas da dose. Era coisa de, né, 150, 200 gramas de proteína por dia. Agora eu vou subir um pouco mais, então enfim, né, tendo dito isso, agora, essa semana, eu já voltei a botar carboidrato em todas as refeições, só que não uma quantidade absurda, né. Eu estou indo num feeling ainda, né, eu não estou calculando exatamente a quantidade do dia, mas eu sei mais ou menos quanto que tem por refeição, e depende muito do meu treino também. Hoje, como é dia de descanso, posso comer um pouco menos, né, até para a digestão dar uma relaxada para amanhã, que eu volto a treinar, poder comer um pouco mais. No entanto, vai ter carboidrato em todas as refeições. Vou estar mostrando para vocês a panqueca de hoje. Tá? 200 gramas de clara, que é equivalente aí a 20 gramas de proteína. 2 ovos inteiros, que tem mais ou menos 10 gramas de gordura, sei lá, 6 a 10 gramas de gordura, algo entre essas linhas. Depende do tamanho do ovo, obviamente, né? E mais ou menos umas 10 gramas de proteína. 50 gramas de aveia, 60 para ter ali mais ou menos 40 gramas de carbo vindo de aveia, né? Um número mais fechado. E eu que achei, depois que eu parei de pensar em competição, que nunca mais eu ia pesar a comida, né? Não existe isso, velho. Quem é atleta sempre vai ser atleta. Uma pitada de sal. Canela. Eu uso a canela Ceylon, tá, gente? Tem a canela Saigon e tem a canela Ceylon, são coisas diferentes. Em altas quantidades, que imagino que ninguém chegue de fato. A Saigon tem toxinas para o rim, enquanto a Ceylon não tem.
Tá? Então, enfim, mas eu gosto mais do sabor, então em grande parte é por isso que eu como, tá vendo? Esse é o nome. Enfim, agora eu vou pôr 10 gramas de cacau. Pronto, botei 15 gramas de cacau. E uma coisa que é engraçado, né? Engraçado que eu digo, no Brasil, pelo menos em Salvador, se eu abro um cereal, por exemplo, eu juro, o cereal dura 3 dias e já fica molengo, né? Esse cereal aqui, eu comprei quando ainda estava em off ano passado, então a última vez que eu comi foi em setembro. Eu imagino que ainda esteja crocante. Não sei se é a qualidade do produto, não sei se é o clima, eu imagino que seja o clima. Mas, velho, dura pra sempre o bagulho, sabe? Então, se vier o apocalipse, no Brasil vocês estão fodidos porque as coisas vão estragar muito mais rápido. Boto uma banana, tá? E essa banana aqui, normalmente boto metade pra bater na massa, que fica a consistência, e a outra metade eu boto por cima. Eu vou mostrar pra vocês. 70 gramas de banana na massa, o resto eu vou botar em rodelas ali em cima. Stevia, pra adoçar. Boto no meu blender aqui. Para untar a frigideira, eu uso óleo de abacate, tá? Para quem não sabe, óleo de abacate é o óleo que tem a maior temperatura, como é que fala isso em português? O ponto de fumaça, né? O óleo que tem o maior ponto de fumaça. O ponto de fumaça, ele adiciona, digamos assim, ele libera toxinas à gordura, né? Aquela fumaça ali é algo que é tóxico e, obviamente, né? Se você come uma vez na vida, menos mal, mas quando você come todo dia, é interessante que a gente use o mais saudável possível. Se eu não me engano, depois de óleo de abacate, a segunda gordura que seria melhor em termos de ponto de fumaça é manteiga ghee. Não tem a caseína, não tem proteínas do leite, que é o que queimaria e tornaria o ponto de fumaça maior na manteiga, né? Então, usem óleo de abacate ou manteiga ghee. Deixo a frigideira esquentar num fogo relativamente alto, tá? Eu quero ela quente para a hora que a panqueca bate nela, né? Depois que a panqueca cai nela, deixa eu mudar isso aqui de ângulo porque tá longe. Depois que a gente bota a panqueca na panela, a gente quer ouvir o tss. Aí eu posso diminuir a temperatura e abafar com a tampa, né? Porque daí ela vai cozinhar de maneira mais uniforme, né? Então, joga a massa. A proporção de ovo vai de acordo com a sua dieta, tá? Eu preferiria um pouco menos de clara, porque eu gosto de uma consistência mais firme, né? Mas eu fui buscar. Esse é o barulho que a gente quer, tá? Um pouquinho mais firme do que isso. Volta a tampa. Diminui a temperatura de um fogo mais alto para um fogo médio a baixo. Enquanto isso, o que a gente faz? Lava os pratos. Já deu uma leve firmizada nas bordas, e quando as bordas já estão mais firmes, a gente vai e bota as rodelas de banana por cima, tá? Só que não é para botar assim que botar ela na panela, senão ela vai descer, porque o fundo e as bordas ainda não ficaram firmes. A gente quer o fundo e as bordas firmes para que a banana fique um pouco alta, para vocês verem como que fica quando a gente vira ela, né? Ela dá uma caramelizada. E daí, cobre de novo, do outono aqui de fora. Essa aqui é uma cápsula grande, então o café tá fazendo e já fui olhar a panqueca. Vocês podem ver se mexer, que já tá um pouco mais firme, mas ó, olha aqui. Ainda dá uma mexida, então dificilmente tá na hora de virar. Eu baixo um pouco mais o fogo, para garantir que não vai queimar. Ó, o fogo tá bem baixinho. E boto a tampa um pouco mais. Vocês podem ver que as bordas já estão firmes. Mas eu quero que ela fique um pouco mais consistente aqui no meio para não derramar enquanto eu virar. Nessa altura já deu uma endurecida melhor, tá vendo? Nesse ponto eu posso deixar o fogo ligado ou já posso desligar. Garanto que todos os lados soltaram, que ela tá soltinha aqui dentro. Essa parte sempre é difícil. Às vezes eu uso a mão, às vezes eu uso a espátula e pau! Virei, perfeito. Nesse ponto eu já desligo o fogo, ela vai dar uma leve caramelizada aqui na banana, que é o que a gente quer. Pego um prato,
O fogo precisa estar desligado, você não vai continuar cozinhando. Eu gosto da massa um pouquinho mais mole dentro. Se você quiser 100% firme, deixa cozinhando um pouquinho mais. Mas daí eu pego aqui o prato, boto aqui e tchau. Olha essa leve caramelizada. Poderia ter dado uma caramelizada maior, mas enfim, tá bonitinho. Pasta de amêndoa, 100% pura. Tá? O ingrediente é apenas amêndoa. Tá? Gosto de mais natural possível. Tudo bem, né? Quando se trata de pasta de amendoim, óleos vegetais adicionados não necessariamente são tão ruins porque ele não está esquentando a pasta de amendoim na hora do processo, né? E alguns óleos vegetais eles não têm um perfil lipídico tão ruim. No entanto, ainda assim, eu prefiro evitar o máximo possível porque isso é a teoria. A gente não sabe como que é o armazenamento desses óleos, a gente não sabe como é que funciona nada disso, sabe? Então, tendo dito isso, sempre vai ser relativamente arriscado a gente está contando com a qualidade dos óleos vegetais que eles adicionam nos produtos, tá? E é por isso que, tipo assim, eu não vejo ninguém temperando salada com óleo de canola ou com, enfim, óleo de soja ou cacete, porque né, até a maneira como eles estocam no mercado e tudo isso aí pode estar oxidando aquele óleo ali por dentro, né? Então eu sempre recomendo que utilizem, né, óleo de oliva, afinal de contas também tem o melhor perfil lipídico para uma alimentação de maneira geral, né? Pasta de amêndoa, pasta de amendoim, eles têm essa separação natural do óleo, quando é 100%, né? Quando não tem nada adicionado, quando é apenas o ingrediente é ou amendoim ou amêndoa. Então, uma dica que eu tenho para te dar, tipo assim, para não ficar subindo esse óleo toda vez que você for usar, mistura bem, e a partir do momento que você mistura bem, estoca na geladeira. Tá? Você guardar na geladeira vai fazer com que o óleo fique mais homogêneo dentro da pasta e não fique subindo esse óleo aqui toda vez, porque se você bota no armário, daí o óleo fica subindo. Mas, como eu disse, né, você tem que pegar e misturar antes de fazer isso, porque tem gente que tira, compra e já bota ele fechado ainda na geladeira, daí todo o óleo vai solidificar em cima e a amendoim vai ficar embaixo. Não, vocês misturam bem, depois que misturar, ó, como tá? Depois que misturar, eita, bota na geladeira. Enfim, disso aqui, vamos por coisas de 20 gramas, tá? Não precisa de mais do que isso, já tem a gordura da gema. É uma receita que, inclusive, vocês podem fazer sem a gema, tá? Eu que não gosto de desperdiçar a gema de um ovo que bom, né? Porque eu sempre compro ovo ômega 3 de galinhas criadas livres. O perfil lipídico desses ovos é melhor, não é tanta gordura saturada quanto seria o ovo de galinha normal, né? Porque a alimentação delas muda. Imagino que o ambiente hormonal também, mas é principalmente a alimentação, em tese, sabe? Então, ovos de galinhas criadas com uma alimentação mais natural e livres tende a ser melhor. É mais caro, só que o perfil lipídico melhor, tá? Então, enfim, 20 gramas disso aqui. A ideia de vocês pesarem a pasta de amêndoa de amendoim na balança, vocês taram do zero e aí tiram, é porque daí tudo que você tira daqui e o que tem aqui é parte das 20 gramas. Se você bota a panqueca na balança, tira a pasta de amendoim com a colher e joga, e mede 20 gramas, e depois lambe a colher, você vai estar comendo mais do que 20 gramas, porque aquilo que caiu são 20 gramas, mas tem mais na colher. Então, se vocês fazem isso aqui, de pesar do zero e aparecer menos 20, que é o que eu quero aqui, em cima você botou uma quantidade, e na faca, o que tiver na faca ou na colher, você pode lamber, porque ainda assim farão parte das 20 gramas, sabe? E é uma delícia. Geleia sem adição de açúcar, essa aqui é de framboesa. A geleia, sinceramente, eu não conto as calorias, meio que foda-se. No final das refeições, eu sempre boto uma margenzinha maior, sabe? 10 gramas de carbo vindo de mel. Tá? Tanto pelo sabor, quanto por ser de uma fonte que eu considero saudável, principalmente o manuka, tá? Esse MGO aqui é antibacteriano, então quanto mais alto o MGO do mel, mais propriedade antibacteriana eles têm. Eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz com a pasta. Tá? Então, vou tentar 10 graminhas. Ó, ó, ó. Exatamente. Quase, né? E, para finalizar a panqueca, eu gosto muito de botar nibs de cacau. Tá? As calorias são muito baixas, tá? Em 5 gramas tem 2 de gordura, mas apenas 1 de carbo. Eu gosto disso aqui tanto pelo sabor
quanto pela crocância. Ó, deu 2 gramas, pô, sabe? Nem é irrisória as calorias disso aqui, tá? E um pouquinho de canela por cima. E o toque final, um pouco mais de sal por cima, tá? Pra quem acha que isso aqui salga, não salga, tá? Só realça o sabor. Quero 10 graminhas de proteína desse leite, tá? E esse leite é o leite que vende aqui fora, que é ultrafiltrado, tá? Esse aqui é sem gordura, tem obviamente as versões com gordura. 250 ml tem 14 de proteína e 7 de carbo. Eu vou botar 200 ml, mais ou menos, simplesmente para ter 10 gramas de proteína, totalizando aí mais ou menos 40 gramas de proteína nessa refeição, e vai ter aproximadamente 5 de carbo, que vai totalizar coisa de 70 gramas de carbo nessa refeição, mais ou menos. E a última parte da refeição é o kefir, tá? Eu tomo o kefir com o meu blend de fibras. Vou supor semente de girassol moída, torrada e moída, psyllium, farinha de linhaça e farinha de chia, né? Eu compro os ingredientes, misturo tudo aqui dentro, como vocês podem ver. Isso aqui é simplesmente para aumentar o aporte de fibras da minha dieta realmente, sabe? Esse kefir aqui é de leite de coco, né? Então o teor de gordura dele é relativamente mais alto. Em 180 ml, que é o que eu boto, tem 7 gramas de gordura e 15 de carboidrato, né? Kefir precisa de açúcar para as bactérias aqui dentro sobreviverem, né? Então, tendo dito isso, a gente vai para um total nessa refeição de 60 gramas de aveia, 40 de carbo, aproximadamente. Uma banana, né, aproximadamente 20 gramas de carbo ali, tá? Daí teve o mel, 10 gramas de carbo, a gente vai para 70, 75 mais ou menos. E 15 disso aqui, 15, né? 15. Um total de 90 gramas de carbo nessa refeição, né? Aí se a gente contar com a geleia, contar com o carboidrato do leite, contar com o carboidrato, que coloquei não é quase nada, do nibs, a gente tem uma refeição de mais ou menos 100 gramas de carboidrato. Saudável, gostosa, apenas de bons nutrientes. A gordura tem 20 gramas da pasta de amêndoa, que são 10 gramas de gordura, 2 ovos mais 10, então coisa de 20 gramas de gordura. E aqui, né, são 5 gramas de gordura, porque eu não boto exatamente 188 ml, eu boto 150. Né, então a gente tem 25 gramas de gordura nessa refeição. Se quiserem considerar 30, dado o nib de cacau, enfim, a gente considera 30 gramas de gordura na refeição. Então um total de 90 gramas de carbo, 30 de gordura e 40 de proteína, aproximadamente isso aí. É o meu café da manhã agora, no meu dia de descanso. E é isso. Obrigado por acompanharem, pretendo estar voltando com vídeos mais frequentes agora. Como eu disse, tem muita coisa legal para acontecer, tem muita viagem para acontecer esse ano. Tem um grande amigo meu que tudo indica que vai estar vindo aqui acompanhar no Canadá um pouco. E eu tô querendo mostrar para vocês realmente como ganhar músculo com dieta e com treino, um treino bem estruturado. E acho que vai ser legal, Tem bastante informação para estar passando, a gente vai conversando. Deixem nos comentários do vídeo coisas que vocês querem ouvir, coisas que vocês querem conversar, que eu vou estar tentando assim, sempre estar, sei lá, tentando cozinhar alguma coisa e conversar com vocês e tentar trazer informação. Demorou? Valeu, galera, bom dia, boa semana, tamo junto, é nóis.